Olá, sejam muito bem-vindos a mais um devocional promovido pela Faculdade Luterana de Teologia. Quero saudar cada um e a cada uma que nos acompanha neste momento, com o versículo lema dessa semana, que nos diz, versículo que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Texto que nos diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Neste fim de semana nós comemoramos o domingo de Pentecostes, domingo onde nós relembramos a descida do Espírito Santo aqui na terra, capacitando a todos os que creem em Jesus Cristo como testemunhas do seu Evangelho. E essa vinda, essa capacitação, esse poder recebido por meio do Espírito Santo, ele nos traz a realidade de sermos testemunhas do Evangelho. E todos nós, pela fé em Jesus Cristo, sempre quando nós reafirmamos o nosso compromisso que assumimos no batismo, na confirmação, e que nós rememoramos quando nós confessamos o credo apostólico ou quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, ou em tantos outros momentos que nós vivemos a nossa vida com Cristo, a nossa vida como comunidade cristã. Nós sempre reafirmamos o nosso compromisso com o Evangelho, com o testemunho do Evangelho. E esse testemunho, esse poder que nós recebemos e que nós relembramos no Pentecostes, nos traz dois grandes aspectos para a nossa vida de fé. E o primeiro deles é a nossa responsabilidade. Quando nós assumimos, confessamos que somos cristãos, a gente assume a responsabilidade de ser testemunha, de sermos testemunhas de Cristo perante o lugar onde nós estamos. Assim como o embaixador tem a responsabilidade de assumir, de representar o seu país, a sua terra, aonde quer que ele esteja. Nós, como embaixadores de Cristo, nós somos responsáveis a representar a Jesus Cristo aonde nós formos. Será que nós temos representado de maneira adequada? E segundo aspecto que Pentecostes traz para a nossa vida, primeiro foi a responsabilidade, e o segundo aspecto é o consolo. O consolo no sentido de que, ainda que seja difícil o nosso trabalho de representar o Evangelho, de testemunhar o Evangelho, ainda que nós soframos represálias ou até mesmo atentem contra a nossa vida, por conta desse testemunho, nós podemos ter certeza que nós não estamos sozinhos. Pois a presença do Espírito Santo não só nos dá poder, mas ela permanece conosco, onde quer que nós vamos. Lembremos disso. O dia de Pentecostes, ele nos relembra desses dois aspectos. Nós temos a responsabilidade, nós temos o compromisso de ser testemunhas do Evangelho, mas nós podemos ter certeza que não estamos sozinhos, que Ele nos conforta, nos anima e permanece conosco onde quer que nós vamos. O Espírito Santo está conosco. Passamos a ter um momento de oração. Pai querido, Pai amado, obrigado pela dádiva do Teu Espírito Santo, que nos torna testemunhas de Jesus Cristo, que nos capacita para sermos testemunhas do Teu Evangelho, aonde quer que nós vamos. Obrigado porque nós não estamos sozinhos. Nós podemos ter a certeza de que nós temos o suporte, nós temos o apoio e que nós não precisamos nos desesperar quando nós, às vezes, percebemos que não temos saída ou que
está difícil viver o Evangelho, ou testemunhar o teu Evangelho de forma pacífica, de forma tranquila. Ainda que nós soframos represália, ainda que nós soframos perseguições por conta do testemunho do teu Evangelho, nós podemos ter a certeza de que nós não estamos sozinhos. Obrigado, Pai, por esse presente. Obrigado por esse consolo. Pai querido, peço que o Senhor nos perdoe por muitas vezes que nós não testemunhamos de forma adequada o teu Evangelho, que nós pecamos contra ti, seja em palavras, em ações, em pensamentos ou em omissões que nós fazemos, deixando de ser boas testemunhas do teu Evangelho. Peço que o Senhor tenha piedade de nós, que o Senhor nos perdoe. Peço que o Senhor possa estar falando conosco através da palavra que será ouvida, porque essa palavra possa estar animando nós a continuarmos a ser testemunhas do Evangelho. Que essa palavra possa nos animar, nos relembrar de que nós não estamos sozinhos. Em nome do teu Filho Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Convido a toda a comunidade para que nós ouçamos um hino em preparação para a pregação. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. Hoje celebramos o culto de Pentecostes. Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. E com alegria queremos celebrar esse culto e queremos ouvir da palavra do nosso Deus. Em Pentecostes nós lembramos que Jesus Cristo envia o seu Santo Espírito, que é derramado sobre todos os povos, que é derramado sobre a sua igreja, que é derramado sobre os discípulos lá em Jerusalém, que estavam trancafiados ainda. Lembramos, no dia de Pentecostes, exatamente da pregação de Pedro, que transforma a vida de tantas pessoas do povo de Israel, que estavam aguardando, de fato, a realidade nova do avivamento na sua vida. Essa história nós encontramos lá em Atos 2, um dos capítulos mais importantes do Novo Testamento. O Espírito Santo, ele é a presença de Deus no corpo de Cristo.
Ele é a presença de Deus no seio da igreja, que a chama, congrega, santifica, edifica e capacita para a missão de Deus nesse mundo. O Espírito Santo também é a presença de Deus neste mundo, marcado pelas mazelas do pecado. E por isso ele nos capacita para levarmos a sua palavra, a palavra de Deus adiante. Mas ele também nos convence do pecado, da justiça de Deus e também do seu juízo em Jesus Cristo. Nossa, nós teremos muitas coisas para falar sobre o Espírito Santo para esse dia de Pentecostes. Mas, na verdade, queremos nos concentrar e focar em apenas um dos textos mais interessantes da Bíblia, já do Antigo Testamento, que nos mostra como Deus age através do seu Espírito, tanto no meio do povo de Israel, como para além dele. E eu quero convidar você para ouvir a leitura do livro de Números, capítulo 11, os versículos 24 até 30. Eu faço a leitura do texto. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E tirando do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas isso nunca mais se repetiu. Porém, 2 homens ficaram no arraial. Um se chamava Eudade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles, porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizaram no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés: Eudade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém Moisés lhe disse: Você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Quero pregar sobre esse texto, sobre o tema Deus capacita a sua igreja, Deus capacita o seu povo. E o primeiro aspecto que eu quero detalhar com você nesse culto, nessa pregação, é que o Senhor conhece, Ele sabe o que a sua comunidade necessita. O Senhor sabe e conhece o que a sua comunidade necessita. Mas existem demandas e mais demandas. Talvez você olhe para a sua vida, talvez você é um dos líderes na comunidade, talvez você seja pastor, missionário, e você deve estar se perguntando, eu sei, Deus sabe das necessidades da minha comunidade, mas elas não param de aumentar. É uma demanda atrás da outra. E a triste constatação, sempre são poucos que estão envolvidos no trabalho do Senhor. Sempre há uma grande massa que quer ser atendida e poucas pessoas que se envolvem no trabalho. Essa é uma realidade que a Bíblia mostra já também aqui no texto de Números, capítulo 11. Talvez para ajudar você a entender o que eu quero trazer para você nessa manhã, nesse dia, o exemplo do futebol é um dos grandes exemplos para a gente entender o que acontece na igreja. Certa vez, um repórter de esporte perguntou para um técnico de futebol qual seria a grande vantagem do futebol para manter a forma física, para a saúde dos jogadores. E aquele técnico nem hesitou e na lata disse: o futebol não ajuda em nada para manter a forma física, muito menos para a saúde dos jogadores. Aquele repórter achou aquilo muito estranho, mas como? Futebol não é um esporte? Futebol não movimenta os músculos? Não, o pessoal não se exercita? E o técnico disse: infelizmente são apenas 22 homens ou mulheres, 22 jogadores correndo de um lado para o outro 90 minutos atrás de uma bola e 50 mil sentados na arquibancada que sempre tem palpites melhores, criticando e xingando aquele jogador ou aquele goleiro e no fundo, não ajuda em absolutamente nada. Se você parar para pensar, realmente só 22 pessoas correndo atrás de uma bola pode realmente significar que num jogo de futebol a grande maioria está só sentada dando palpite
e a grande minoria é que está tentando fazer gol. Parece a igreja. A igreja muitas vezes é como um time de futebol. São poucos que estão lá correndo de um lado para o outro, tentando marcar um gol para Jesus, tentando fazer a sua comunidade edificar, e muitos outros estão sentados nos bancos das igrejas e acabam apenas criticando e murmurando. Talvez eu seja um pouco negativo quando eu comparo a igreja de Jesus Cristo com um time de futebol. Mas se você olhar o contexto no qual o texto que lemos está inserido, você vai concordar comigo. Moisés e o povo de Israel estão no deserto. Eles estão prestes a sair lá do Monte Sinai, onde eles passaram muito tempo acampados. E é muito interessante que o contexto mostra que o povo de Israel começa a ficar enjoado do maná. Eles começam a não gostar mais de comer aquele pão do céu que Deus mandava graciosamente para eles. Eles começam a sentir fome das carnes de panela, dos pepinos, das cebolas e dos alhos que estavam sempre à disposição deles lá no Egito. E eles vêm reclamar para Moisés. E eles reclamam para Moisés dizendo: nós temos fome, dá-nos carne. Eles queriam carne, não queriam mais o maná. E o Moisés escuta isso e ele fica muito frustrado, ele fica muito decepcionado, ele fica muito triste porque, poxa vida, de novo, mais uma vez. Antes de eles chegarem no Monte Sinai, eles também tinham reclamado. Eles tinham reclamado das águas amargas, eles tinham reclamado do deserto, e Deus bondosamente tinha dado ao povo tudo o que eles necessitavam. Mas o povo se tornou um povo rebelde, um povo ingrato, que não conseguia reconhecer as dádivas do Senhor. E Moisés, inclusive, chega a orar a Deus de uma forma muito drástica. Moisés chega a pedir a morte, porque não aguentava mais carregar o fardo do povo de Israel. Não aguentava mais ouvir a reclamação desse povo. O povo de Deus tem uma tendência muito grande a reclamar. Tem uma tendência muito grande de não enxergar as dádivas que Deus dá. E é muito mais fácil jogar a culpa para os outros. Infelizmente, esse texto é um retrato também das nossas realidades nos dias de hoje. O povo reclama e Moisés se sente sozinho e sobrecarregado. Você já ouviu isso na sua comunidade? Você talvez também, se fizer uma autocrítica, deve ter já parado para reclamar, ou então talvez você já ouviu reclamações. É verdade. Nós hoje, no contexto das igrejas, temos dois problemas bem sérios. O primeiro é uma expectativa de que o pastor tem que ser pastor ISO 9001. Conhece essa expressão? ISO 9001 é uma qualidade, uma característica de qualidade total. Existe uma expectativa de que pastores, missionários, obreiros no reino de Deus tenham que ser aqueles tops, aqueles que têm qualidade total, que fazem tudo e ainda fazem com excelência. É verdade que nós devemos fazer tudo com excelência e que nós devemos sempre de novo no ministério contar com a qualidade do nosso ministério, do nosso servir. Mas não existe obreiro ISO 9001. Não existe um pastor ISO 9001 com qualidade total. O que nós vemos são pastores esgotados, o que nós vemos são situações de burnout, o que nós vemos são situações bem tristes, de sobrecarga, de incapacidade de fazer alguma coisa. E, ao mesmo tempo, um outro problema que vemos hoje são comunidades que muitas pessoas das comunidades acabam dizendo: não, mas a gente paga para o pastor fazer, a gente não precisa se envolver, a gente não precisa fazer, porque afinal de contas a gente oferta, a gente contribui para pagar o salário dos pastores e das pastoras. Esse também é um problema muito equivocado. Isso tem levado a dois erros bem sérios dentro do povo de Deus. Ao famoso pastorcentrismo, que muitas vezes nós mesmos como pastores queremos assumir toda a carga sobre nós. Um pouco disso nós vemos na biografia de Moisés. Não é a primeira vez que Moisés está exausto e cansado e não consegue e reclama porque está sozinho. Já num texto anterior de Êxodo 18, Moisés recebe a visita do seu sogro Jetro. E o Jetro viu como Moisés lidava com a situação no seu ministério e disse: cara, assim tu não podes continuar. Se tu continuar desse jeito, tu vais morrer. E daí o Jetro disse: escolhe pessoas para te ajudar. E Moisés fez isso. Agora, alguns meses depois, a situação é a mesma. Moisés continua exausto. Moisés continua achando que depende tudo dele. Mas também vemos o povo de Israel reclamando, reclamando e reclamando,
fazendo com que tudo que era dádiva de Deus fosse apenas visto como um problema. E aí, jogando tudo nas costas do Moisés. Afinal de contas, Moisés é o nosso líder. Moisés tem que resolver os problemas para nós. Deus olha para essa situação. Moisés ora diante de Deus e pede para Deus dar um jeito nessa situação, porque Moisés não consegue mais. E o povo não para de reclamar. O que Deus faz? Deus chama pessoas para ajudar Moisés. Deus dá uma instrução que talvez não foi o que Moisés gostaria de ter escutado, mas era o que Moisés precisava ter escutado. Deus diz para Moisés chamar 70 anciãos, 70 líderes do povo de Israel. Havia líderes. Por que eles não estavam sendo envolvidos? Moisés então chama esses líderes e dentro da tenda que seria o tabernáculo, o lugar de culto, lá então Deus iria manifestar o seu poder e iria resolver, solucionar o grande problema de Moisés e do povo de Israel. E com isso nós chegamos no segundo aspecto dessa pregação, desse texto. O Senhor concede o Espírito Santo dele. O Senhor concede o seu Santo Espírito. Isso é um grande presente. Deus envia o seu Espírito para aqueles 70 líderes. Deus tira de Moisés parte do seu Espírito, parte do Espírito de Deus dado a Moisés, e o compartilha com aqueles 70 anciãos, com aqueles 70 líderes do povo de Israel. E é muito interessante que o texto vai dizer que essas pessoas começaram a profetizar. Profetizar na Bíblia significa anunciar a palavra de Deus. Significa anunciar a palavra que vem como juízo e como graça de Deus. Profetizar significa ser porta-voz de Deus. E essas 70 pessoas se tornam porta-vozes de Deus ali na tenda onde eles estavam. Foi um milagre, a gente poderia dizer. Deus concede o seu Espírito que os capacita a falar. Assim como a gente lembra lá em Atos 2, o texto do derramamento do Espírito Santo, o texto que fundamenta e funda a igreja e também o dia de Pentecostes, quando Pedro prega e, de fato, vem o Espírito Santo sobre os discípulos, eles anunciam a palavra de Deus a todas as pessoas e o Pedro, então, toma a iniciativa e faz uma grande pregação. Muitas pessoas são avivadas, são convertidas ao Evangelho de Jesus Cristo por conta daquela pregação. Mais de 3.000 pessoas foram alcançadas naquele grande dia. Assim como aqui em Números, os líderes foram avivados, foram transformados, foram capacitados pelo dom que o Espírito Santo lhes deu, assim também lá em Atos capítulo 2. O Espírito Santo, diz o texto de Números, habitou lá no meio do povo. Deus desceu e agiu no meio do povo de Deus. Desse povo que estava reclamando, desse povo que não tinha mais um coração grato à salvação que Deus tinha realizado, que não estava mais enxergando o sustento que Deus tinha dado e que também não tinha mais perspectiva. Para que nós vamos continuar caminhando no deserto até a terra prometida, se não temos perspectivas? Deus, com isso, também consolou Moisés. Moisés pôde enxergar com seus próprios olhos o agir de Deus na vida daquelas lideranças. Moisés pôde perceber que ele não está sozinho no ministério e que ele tem pessoas que ele pode contar ao lado dele. Ele não é o único que precisa e que deve anunciar a palavra de Deus e guiar o seu povo, o povo de Deus. O Espírito Santo age no meio do povo de Deus. Mas aí o texto de Números chama a atenção de um aspecto muito interessante. 2 homens, 2 anciãos daqueles 70 não estavam ali na tenda. Talvez não chegaram antes, talvez perderam um ônibus, a gente não sabe, né? Brincadeira. Ou seja, o texto bíblico não fala por que 2 não estavam lá na tenda quando Deus mandou o seu Espírito sobre eles. Mas é interessante que eles também receberam o Espírito Santo e também profetizaram. Profetizaram não na tenda, mas no arraial. O arraial, o lugar de acampamento do povo, onde estavam todas as tendas das tribos de Israel acampados aos pés do Sinai. Muito interessante essa situação. Josué, o famoso Josué, do qual nós vamos sempre ler depois do livro de Josué, a sua história, ele foi o substituto de Moisés. Na época, ele era um dos servidores, um dos grandes auxiliares. Veja só, Moisés não estava sozinho. Tinha um Josué do lado, tinha 70 anciãos. Mas Moisés achava que estava sozinho no ministério. Mas, de repente, ao ver toda aquela situação,
aquele avivamento com os líderes, e ao ver dois daqueles homens, um chamado Eudade e outro chamado Medade, eles estavam profetizando fora no arraial. E o Josué achou aquilo muito estranho. Um moço veio anunciar isso e Josué, quando ficou sabendo, disse para Moisés: ué, Moisés, tu não vais proibir esses dois homens de fazer isso? É muito interessante. É muito interessante a gente perceber que Moisés tem uma visão diferente. Moisés não está mais se sentindo sozinho. E Moisés tem uma visão a partir disso que muda a sua forma de entender o seu próprio ministério. Moisés vai dizer para o Josué: ué, por acaso tu estás com ciúmes de mim? Na verdade, eu gostaria que todo o povo profetizasse. É muito interessante essa expectativa de Moisés, que todo o povo de Deus profetizasse. Isso vai acontecer não só na profecia de Joel 2, mais tarde o profeta Joel vai anunciar a vinda do Espírito Santo. E essa profecia se cumpre plenamente no livro de Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. O Evangelho nos deixa claro que a boa notícia de Jesus Cristo precisa ser anunciada e o Espírito Santo é dado para que essa notícia possa ser espalhada. O Espírito Santo vem e capacita o povo de Deus para levar a palavra de Deus adiante. E é interessante, no texto de Números nós vemos que profetizaram na tenda e profetizaram no arraial. O que isso significa? Que Deus haja através do seu Santo Espírito, lá onde tem culto, lá na comunidade, lá na tenda, mas também lá onde se vive, no arraial, no mundo no qual nós estamos vivendo e para o qual nós somos enviados a anunciar a palavra de Deus. Deus faz com que o seu Espírito haja no meio do povo em favor do mundo e das pessoas. E de que forma Deus faz isso? Esse é o terceiro e último aspecto. O Senhor capacita a sua igreja com os seus dons. O Senhor capacita a sua igreja com os seus dons. Os dons do Espírito Santo são partilhados na comunidade. É o que a gente vê no texto de Números. Moisés não precisa fazer tudo sozinho. Ele é capacitado por Deus. O Espírito Santo lhe foi dado para ser líder do povo. Mas Moisés não precisa fazer sozinho. E o povo pode ser desafiado a assumir o seu papel na comunidade, no mundo, no arraial onde ele vive. O povo de Israel também pode agora exercer aquilo que na verdade é a sua vocação. Lá no texto de Êxodo 19, nós lemos que Deus disse para o povo de Israel: vocês vão ser uma nação santa, um reino de sacerdotes, um povo que foi chamado das trevas para anunciar a maravilhosa luz de Deus, um povo para ser sal e luz nesse mundo, um povo para ser testemunha do amor de Deus e da palavra de Deus no mundo. E por isso Deus capacita, dando dons. É muito interessante que quando a gente fala dos dons do Espírito Santo, nós logo nos lembramos dos textos de Paulo em 1 Coríntios 12 até 14, onde ele fala do corpo de Cristo. Se você pensou nesses textos, está correto, é isso mesmo. São vários textos no Novo Testamento, Romanos capítulo 12, Efésios 4, as cartas de Pedro e também a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas eu quero chamar a atenção para você de um aspecto interessante. Quando falamos da doação, da vinda do Espírito Santo, dos dons que ele nos dá, nós estamos sempre falando nos textos bíblicos de problemas. É muito interessante. Assim como Números 11 fala de situações de problema, também lá em Corinto, as pessoas não sabiam usar os seus dons. Uns queriam ser melhores do que os outros. Uns faziam concorrência com os dons uns dos outros. Romanos vai dizer que alguns se achavam superiores aos outros devido aos dons que receberam. Aliás, grave isso no seu coração. Você e eu só sabemos a respeito dos dons espirituais porque isso foi um problema lá na época na igreja primitiva. Se nós não tivéssemos os problemas que dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, surgiram por causa disso, nós não íamos saber quais são os dons que o Espírito Santo nos concede. Mas aí a gente percebe também a graça de Deus, a misericórdia dele com a sua igreja, com o seu povo, que apesar de não se entender direito com os dons, de muitas pessoas nem saberem quais dons têm, ou outros acharem que são melhores do que os outros na comunidade, ainda assim o Espírito Santo age através e apesar de nós.
Esse texto de Números 11 quer nos animar a perceber o papel que todo o corpo de Cristo tem, que toda a comunidade do povo de Deus tem. Você já sabe qual é o seu papel? Você já conhece qual é o dom que Deus tem lhe dado? Você já está engajado na comunidade, servindo ao Senhor Jesus com os dons que Ele te deu? Os dons foram dados para edificar a comunidade e não para gerar concorrência. Os dons foram dados, assim como na expectativa de Moisés, que todo o povo profetizasse. Todos nós somos chamados a levar a palavra de Deus para as pessoas que nesse mundo precisam. Os dons do Espírito Santo, eles nos impulsionam à missão da comunidade. E a missão da comunidade acontece dentro da comunidade, na tenda, e também no arraial, lá fora, lá onde se vive, onde se testemunha do amor de Deus. Com a tua vida, com o teu trabalho, na tua família, lá onde você está. Procure agora, nesse período de Pentecostes, descobrir qual é o propósito que Deus tem na tua vida, qual é o dom que Deus tem te colocado. Não espere isso vir assim, caindo do céu. A gente descobre o dom que Deus nos dá servindo na comunidade. Sirva a esse Deus com alegria. Exerça o seu papel na comunidade. A comunidade de Jesus tem muitos âmbitos, tem muitos trabalhos, tem muitas demandas. Não faça sozinho, conte com a ajuda de pessoas, viva o Evangelho em comunidade e sirva ao Senhor com alegria, com os dons que Ele te deu. O que Moisés deseja, que todo o povo fosse profeta, é o que de fato nós vemos lá em Atos 2. E que essa seja a tua realidade e a minha realidade nas comunidades nas quais nós vivemos e partilhamos da nossa fé. Que o dia de Pentecostes seja não só a lembrança de que Deus enviou o seu Espírito, mas que nós possamos viver desse Espírito, sermos convencidos por Ele do nosso pecado, da justiça e do juízo de Deus revelados em Jesus Cristo. Que nós possamos ser lembrados por Ele das palavras que Jesus nos ensinou e que sejamos capacitados por Ele, através dos dons que Ele nos dá, para a edificação da sua igreja e para a missão de Deus nesse mundo. Que o Senhor te abençoe. Amém. O mesmo Espírito que capacitou Josué a ser sucessor de Moisés, a liderar o povo de Israel rumo à terra prometida. É o mesmo Espírito que se manifestou em Pentecostes. E também é o mesmo Espírito que está hoje conosco, que nos capacita a ser testemunhas do Evangelho de Cristo e que nos consola e que não nos deixa sozinhos, onde quer que nós vamos. Bendito é todo aquele que ouve essas palavras e as guarda em seu coração. Recebamos a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê da sua paz. Vão na paz de Cristo, com a certeza de que o Espírito Santo está com você e sirva ao Senhor na alegria dessa presença contigo. Amém.